Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra e a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar a Igreja do Senhor para juntos abrirmos a nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós iniciamos semana passada uma série de exposições nesta carta tão preciosa de Paulo aos Colossenses. E agora nós vamos meditar em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Colossenses 1, 9 ao 12, palavra do Senhor. Lembrando que a nossa versão é a versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 1, 9 ao 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, que fale ao nosso coração, que o Senhor possa transformar a nossa vida a partir da exposição da sua santa palavra. Oremos. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e precisamos, carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo para falar aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Ó Deus, eu clamo por discernimento espiritual, por iluminação, por intrepidez e pelo mover do Teu Espírito em nossos corações, preparando estes corações para a semeadura da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O tema da nossa mensagem, baseado nesse texto, é orando por bênçãos além das materiais. Orando por bênçãos ou pelas bênçãos além das materiais. Todo crente ora, ou pelo menos deveria. Todo crente tem a prática de pedir oração, de clamar por oração. E alguém já disse que se você quer conhecer um cristão, veja quando ele está orando. Quer conhecer uma igreja, a teologia de uma igreja, de um pastor, de um pregador, olhe para o conteúdo das suas orações. Porque quando nós estamos orando, nós revelamos a nossa teologia interna da nossa alma. Nós revelamos como nós cremos em Deus, qual é a nossa visão de Deus e da palavra de Deus. A oração revela. Os estudiosos dizem que Paulo, ele alcança as alturas excelsas do seu pensamento nas suas orações. As orações de Paulo são a sua maior fonte de teologia para nós.
É lindo olhar para as orações de Paulo. A maneira como Paulo ora, o conteúdo das suas orações, o que ele pede, o que ele coloca diante de Deus, revela para nós essa profundidade, grandeza, beleza, magnitude do seu pensamento e da sua teologia. Paulo estava preso em Roma. Quando escreveu esta carta, nós já colocamos isso. E lá em Roma, ele recebe a visita de Epáfras, pastor da igreja de Colossos, que lhe traz um relatório daquela igreja. Um relatório que dizia para Paulo praticamente duas coisas. Uma, que havia uma heresia que estava crescendo ali no meio da igreja, perigosíssima. E a outra é que aquela igreja estava frutificando, crescendo, desenvolvendo a partir da chegada do evangelho, da pregação ali da palavra da verdade. Paulo vai combater a heresia e Paulo vai dar graças pelo crescimento daquela igreja, pela frutificação daquela igreja, pela bênção de, naquela cidade de Colossos, o evangelho ter chegado. A palavra de Deus está frutificando ali em Colossos. Na mensagem anterior, nós vimos que após o prefácio e a saudação, Paulo dá graças pela igreja de Colossos. Paulo agradece a Deus, Paulo louva a Deus e dá graças pela igreja. Ele diz que sempre dava graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele orava, quando ele estava diante de Deus, ele dava graças pela igreja, por tudo aquilo que ele tinha escutado de Epáfras a respeito daquela comunidade. Porém, após ele dar graças, após ele reconhecer que havia ali na igreja motivos de ações de graças, ele vai orar pela igreja. E o texto começa dizendo assim: por esta razão, portanto, por esta razão. Ou seja, por causa dessas coisas aqui que eu estou dando graças, e ele colocou muito bem, você pode ver a mensagem anterior, por esta razão, eu acabei de dar graças, mas por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo está dizendo: igreja de Colossos, eu estou dando graças por vocês, porque vocês ouviram a palavra da verdade, porque vocês têm aí um fiel ministro, porque vocês estão frutificando, multiplicando, o jardim de Deus está florido, e eu dou graças por isso, dou graças a Deus por isso. Toda vez que eu oro, que eu lembro de vocês, eu agradeço. Mas por esta mesma razão das ações de graças, nós oramos por vós toda vez que nós ouvimos o relatório. Por quê? Porque por mais que uma igreja tenha motivos para você dar graças a Deus por ela, nós não podemos deixar de vigiar na oração. Nós não podemos ficar estacionados. Nós não podemos ficar só na contemplação, ou na gratidão, ou nas ações de graças, achando que está tudo bem, que vai permanecer tudo bem. Nós precisamos perseverar em oração. Talvez aqui, meus irmãos, já devamos fazer uma aplicação para a nossa vida. Porque nós temos a tendência de ficar nas ações de graças. Nós temos a tendência de ficar no louvorzão. Nós temos a tendência de, ao contemplarmos as bênçãos de Deus na nossa vida, Deus abriu uma porta de emprego, Deus nos curou de uma enfermidade, Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida, e aí nós agradecemos, ou até mesmo fez um culto de gratidão, está louvando o Senhor, mas e depois? Você vai ficar só nisso? Só nessa questão do passado?
das ações de graças? Não. É preciso continuar vigilante, perseverante na oração. E aí Paulo diz de forma muito clara: por esta razão, também nós, ele, Timóteo, os irmãos que estavam com ele, o próprio Epáfras, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, desde o dia em que recebemos o relatório sobre a igreja, que mostra não só a questão da heresia, mas a questão das bênçãos de Deus na vida da igreja, desde esse dia que nós ouvimos o relatório, não cessamos de orar por vós. Por vós. Paulo orava pela igreja. E aqui, meus irmãos, eu pergunto para você: você tem orado pela igreja do Senhor? Você tem intercedido diante de Deus pela igreja do Senhor? Nós temos a tendência de orar pura e simplesmente por nós mesmos. E lembre-se, eu falei que a oração revela a nossa teologia, revela o nosso coração, revela quem somos. Então, preste atenção no conteúdo das suas orações. Será que as suas orações não revelam que você é egoísta? Que eu sou egoísta? Porque nós só oramos por nós mesmos, no máximo pela nossa família, pelo nosso bem-estar. Paulo está orando aqui por uma igreja que ele não plantou, que ele não é o pastor, que ele nunca viu, mas ele está orando por aquela igreja, desde que ele ouviu falar sobre aquela igreja, o trabalho daquela igreja, a frutificação daquela igreja e os problemas que aquela igreja está enfrentando. Ele diz que, juntamente com a sua equipe que está ali na prisão, ele não cessou de orar por aqueles irmãos. Eu pergunto: você ora pela sua igreja ou por outras igrejas, por outras comunidades? Você ora por outras pessoas? Você tem essa visão de interceder, não só em benefício próprio, mas em benefício de outro, até mesmo alguém que você nunca viu, que você nunca contemplou? Paulo está dizendo: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês. Que lição preciosa para nós os pastores, que temos a tendência de orar só pela nossa igreja e de querer ver a bênção de Deus, a prosperidade de Deus só na nossa igreja, e para você também, que tem a tendência de orar e de querer ver a bênção de Deus, no máximo, só para a sua vida ou para a sua família. Nós devemos nos importar além muros, além fronteiras, até mesmo da nossa própria denominação, do nosso próprio país. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Agora, qual é o conteúdo da oração de Paulo? Paulo está orando por aquela igreja, e o ponto principal que nós precisamos olhar aqui, já de saída, é: Paulo está orando pelo quê? Qual é o conteúdo? Qual é o pedido? O que Paulo está querendo que Deus faça naquela igreja? Paulo está intercedendo pelo quê naquela igreja? E como eu disse, observe os pedidos de oração. Observe numa reunião de oração, quando as pessoas se levantam para pedir oração. Eu quero pedir oração pelo meu primo que está doente, pelo meu irmão que está na UTI, pelo meu filho que precisa arrumar um emprego. Eu quero pedir oração porque eu vou fazer um financiamento. Eu quero pedir oração porque eu vou fazer o Enem. Mas você já viu alguém se levantar para pedir oração por coisas espirituais? Aí eu quero que os irmãos orem para eu ser mais crente, para eu ser mais santo, para eu ler mais a Bíblia, para orar mais, para conhecer mais a Deus.
As nossas orações muitas vezes revelam que nós somos materialistas. As nossas orações muitas vezes revelam que nós somos pessoas que ainda não entendemos que a nossa vida não se resume a este mundo. Paulo vai orar aqui, meus irmãos, para que aquela igreja seja tomada do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo poderia dizer, eu estou orando para vocês construírem um templo novo, eu estou orando para vocês arrumarem um emprego, eu estou orando para vocês arrumarem casamento, eu estou orando para vocês trocarem de carro, trocar de casa. Tudo isso é legítimo. Mas Paulo está indo além das coisas materiais. Por isso que o tema do sermão é orando por bênçãos além das materiais. Não que as materiais não sejam importantes, o problema é que nós só focamos nela. Nós só pedimos elas, nós só falamos sobre elas, nós só colocamos numa reunião de oração aquilo que é material. E quando nós só colocamos isso, revela que o nosso coração está simplesmente nas coisas desta vida. Olha como é que Paulo ora. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Aí ele vai colocar os pedidos. Olha que coisa maravilhosa. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que oração diferenciada. Que visão elevadíssima. Paulo está dizendo, igreja de Colossos, desde que eu ouvi sobre vocês, desde que eu ouvi sobre essa comunidade, eu não cesso de orar por vocês, e o conteúdo da minha oração, o que eu estou colocando diante de Deus, é para que vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus. Do pleno conhecimento. Você sabe muito bem que na primeira mensagem introdutória, eu ressaltava que Paulo está combatendo uma heresia perigosíssima que havia adentrado aquela igreja. O gnosticismo. E gnosticismo vem da palavra gnose, conhecimento, saber. Aquela seita gnóstica estava apregoando um conhecimento secreto, esotérico, místico, que fazia com que poucos iniciados chegassem diante da divindade. Então eles apregoavam uma espécie de conhecimento para poucos, e que era um conhecimento adquirido a partir de práticas legalistas, ascéticas. Era um conhecimento esotérico, místico, reservado para alguns. E Paulo vai pegar essa palavra do vocabulário gnóstico e ele vai dizer, eu estou orando para que vocês transbordem de conhecimento. Mas não um conhecimento esotérico, não um conhecimento místico, não um conhecimento como os gnósticos estão colocando aí. Não um conhecimento filosófico. Não é um conhecimento humano e nem tampouco um conhecimento reservado para poucos espirituais ou pessoas especiais. Eu estou orando para que vocês transbordem. De quê? Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, porque o que Paulo está colocando aqui é o seguinte, igreja de Colossos, vocês estão sendo levados, induzidos a buscarem um conhecimento secreto, místico, esotérico, filosófico. Vocês estão sendo induzidos a buscarem um conhecimento que está reservado para poucos especiais. Mas eu quero
E eu oro. E eu clamo a Deus, toda vez que eu estou em oração e que eu lembro de vocês, após ouvir sobre o que está acontecendo aí, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Existe um conhecimento, sim, um conhecimento legítimo, um conhecimento que vocês devem buscar, um conhecimento que vocês devem adquirir, mas esse conhecimento é o conhecimento da vontade de Deus. O que Deus espera da minha vida? O que Deus tem para mim? O que Deus determinou para a minha vida? É esse conhecimento que eu quero que vocês adquiram, e não só adquiram, que vocês transbordem dele. Transbordem dele. Paulo não está falando aqui de conhecimento acadêmico, Paulo não está falando aqui de conhecimento esotérico, místico, Paulo não está falando aqui de conhecimento que é oriundo de livros, Paulo está falando aqui do conhecimento da vontade de Deus. Esse conhecimento que é Deus que revela para nós, que não vem através dos livros, não vem através da academia, não vem através do misticismo, de uma seita esotérica, é um conhecimento que vem, e olha como é que Paulo diz, através da oração. É você orando e Deus revelando a vontade dele para a sua vida, a partir da sua santa e maravilhosa palavra. Mas como nós somos influenciados por coisas místicas, esotéricas, por conhecimentos secretos. O gnosticismo era uma espécie de sociedade secreta, e que dizia, olha, eu tenho uma revelação para você, uma revelação secreta, especial, não foi dada nem aos apóstolos. Se você quer chegar diante de Deus, você precisa adquirir esse conhecimento, essa gnose. Aí Paulo diz, não, vocês não precisam cumprir ritos, legalismos. Não, vocês só precisam orar e buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus. E eu quero que vocês transbordem disso. Eu pergunto, quando foi a última vez que você orou para transbordar do conhecimento da vontade de Deus? Quando foi a última vez que você viu alguém se levantar numa reunião de oração e dizer, meus irmãos, eu quero pedir oração pela minha vida, ou pela minha família, ou pela minha igreja, para que nós venhamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Para a minha vida. Olha que Paulo diz aqui, que é muito profundo e que deve nos levar à reflexão. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está dizendo, igreja de Colossos, existe sim um conhecimento reservado para vocês. E esse conhecimento vocês precisam adquirir de forma plena, transbordantes. Vocês precisam estar cheios. Pleno aqui traz a ideia de cheio, mas não só cheio, transbordem desse conhecimento. Esse conhecimento que ele vai colocar com sabedoria e entendimento espiritual. O que é sabedoria? Sabedoria, eu gosto muito do resumo que o reverendo Hernandes faz. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Sabedoria não vem dos livros, dos diplomas, dos cursos que nós possamos realizar. Você tem doutores, PhDs, você tem pastores formados nos melhores seminários que não possuem sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria, a palavra que é usada aqui,
ela traz a ideia de discernimento. Sabedoria é essa capacidade de você olhar para a vida com o olhar de Deus, de você ter esse conhecimento da vontade de Deus, de saber o que Deus quer, qual é a vontade de Deus para a sua vida. É você saber discernir as coisas, olhar para as coisas com discernimento. Mas ele não fala só de discernimento aqui, ele fala de sabedoria e entendimento espiritual. E a palavra que ele usa aqui no texto grego, o Dr. Russell Shedd diz que ela tem a ver com aplicação. O que é o entendimento espiritual? É aquela capacidade de você saber aplicar o conteúdo que você adquiriu através do discernimento, da sabedoria. Você tendo essa sabedoria, esse conteúdo, agora você vai saber aplicar esse conhecimento que vem da sabedoria dada por Deus. Você vai saber aplicar na sua vida pessoal, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade. É o entendimento espiritual, é a capacidade de discernir e aplicar esse conhecimento para a nossa vida. A palavra que ele usa aqui traz a ideia de emparelhar. Isso é entendimento espiritual. É você, diante de uma circunstância da sua vida, você dizer: Deus, qual é a sua vontade? O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor determinou para mim? E aí essa vontade, ela não vem, como eu disse, através de coisas místicas, esotéricas, anjos, como estava sendo defendido lá. Vem através da oração, da meditação na palavra, de Deus se revelando a você. E aí, quando Deus se revela a você, isso lhe traz sabedoria para você discernir as coisas da vida. Mas de que adianta você discernir o certo do errado e você não saber aplicar isso de forma prática no seu dia a dia? De que adianta você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida naquela área, mas você não ter o entendimento espiritual para aplicar aquilo de forma prática, pontual na sua vida? Aí Paulo está dizendo para aquela igreja: meus irmãos, eu oro. Desde que eu ouvi falar sobre vocês, desde que eu tomei conhecimento dessa perigosa heresia que está tomando conta aí, eu oro para que vocês sejam transbordantes do pleno conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria e de entendimento espiritual. Que vocês tenham discernimento, que vocês tenham capacidade de discernir as coisas, de olhar para esse mundo com o olhar de Deus, de olhar para esse mundo com sabedoria, de olhar para esse mundo com discernimento, mas também de, uma vez identificando qual é a vontade de Deus, você tomar as decisões na sua vida, aplicando de forma correta, com entendimento espiritual. É tão simples, meus irmãos. É tão claro, é tão singelo, mas na igreja de Colossos, por causa daquela seita perigosíssima, os irmãos estavam indo para o extremo do misticismo, estavam indo para o extremo do esoterismo, de buscar a vontade de Deus ou da divindade suprema, a partir de revelações de anjos, cultuando os anjos, a partir dos astros, a partir de práticas legalistas, de uma série de coisas para fazer algo para agradar a Deus, para discernir a vontade de Deus, para estar mais próximo de Deus. E Paulo está dizendo: igreja de Colossos, eu oro para que Deus faça com que vocês transbordem do pleno conhecimento dEle, com sabedoria e entendimento espiritual. Qual é a aplicação principal aqui, meus irmãos, para nós? A aplicação principal é, querido, não dirija a sua vida por astros, por esoterismo, por macumbaria gospel, a irmãzinha da revelação A, B ou C. Não divida a glória que é de Deus com ninguém.
Se você quer discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida, você precisa transbordar do pleno conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus vai vir quando você botar o joelho no chão e orar, pedindo a Deus. Esse conhecimento de Deus vai vir quando você lê a palavra de Deus, quando você buscar a vontade de Deus à luz da sua revelação. Mas o crente não quer orar, não quer ler a Bíblia, ele quer esperar algo místico, esotérico. Caixinha de promessa, a irmã canelinha de fogo, a vigília onde Deus está se revelando. Todo domingo o pastor na igreja dele prega a palavra de Deus, mas ele tem que correr para o morro, porque lá é que Deus vai falar com ele. Meu irmão, Deus fala com você quando você dobra os joelhos, quando você lê a Bíblia. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar alguém para falar conosco. Eu estou dizendo que nós não podemos cair neste misticismo gospel dos nossos dias, onde nós canonizamos pessoas que são elas que têm mais intimidade com Deus, que têm uma revelação de Deus, um conhecimento secreto de Deus, e que vai nos transmitir esse conhecimento, e eu tenho que estar atrás da profeta, do profeta, eu tenho que ir para morro A, morro B. Não, meu irmão, não. Paulo está dizendo, eu oro, igreja de Colossos, e eu estou orando para que Deus faça com que vocês transbordem do pleno conhecimento dEle, de sabedoria e de entendimento espiritual. É orar, é falar com Deus, é ler a palavra de Deus. O que a Bíblia diz em Tiago? Se algum de vós necessita de sabedoria, vá na casa da profeta e peça a ela. É isso que diz? Se algum de vós necessita de sabedoria, vá ler toda a coleção de John Piper. É isso que diz? Se algum de vós necessita de sabedoria, pegue lá a caixinha de promessa e puxa o versículo do dia. É isso que ele diz? Não. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Peça a Deus. Fale com Deus. Busque a Deus. Tenha compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu confesso aos irmãos que eu preciso orar mais por Pirangi, para que Pirangi, do pastor ao diácono, possa ser tomado do pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, de sabedoria e de entendimento espiritual. Nós precisamos disso. Nós precisamos mais disso aqui, meus irmãos, do que trocar de carro esse ano. Nós precisamos buscar mais isso aqui do que qualquer outra coisa material. Nós precisamos clamar a Deus por isso aqui todos os dias. Não esquecer deste pedido do apóstolo Paulo. Você deve clamar para que a sua família transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que os seus filhos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que o seu marido, a sua esposa, o seu pastor, o seu presbítero, o diácono, transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria, de entendimento espiritual. Quando nós tivermos isso aqui, as outras coisas vêm a reboque. Mas nós precisamos priorizar aquilo que é certo, aquilo que é de Deus, aquilo que deve ser as primeiras coisas primeiro. Conhecimento pleno, transbordante da vontade de Deus. Sabedoria, discernimento, entendimento espiritual, capacidade de aplicar a minha vida à vontade do Senhor. O conteúdo da oração de Paulo é esse. Conhecer a vontade de Deus. Transbordar do conhecimento de Deus. Desse verdadeiro conhecimento. Não um conhecimento místico, secreto, reservado para alguns. O conhecimento de Deus, a vontade de Deus é para todos nós. Do pastor ao diácono. Do irmão mais antigo ou mais rico da igreja ao irmão mais simples da igreja, do velho à criança, precisa
transbordar do conhecimento de Deus. Agora, veja por que Paulo está pedindo isso. Olha como é que o texto continua. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de... Esse a fim de tem aqui o propósito, a revelação do propósito. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Por que Paulo está orando por aquela igreja? Pedindo para que aquela igreja transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, que aquela igreja tenha sabedoria, tenha entendimento espiritual, porque nós somos resultado daquilo que nós cremos. A nossa vida é resultado daquilo que nós temos como conhecimento de Deus. A teologia é a mãe da ética. A teologia define a nossa prática de vida. Nós somos resultado daquilo que nós cremos, daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós introjetamos na nossa alma. E Paulo está dizendo, meus irmãos, eu quero que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Sabe para quê? Para que vocês vivam de forma digna. Digna. O que estava acontecendo em Colossos? O gnosticismo dizia o seguinte: nós temos um conhecimento secreto, místico, esotérico, reservado para poucos experimentados. E por causa disso, eles tinham uma praxis, uma ética, uma moral, uma prática de vida que ia para dois extremos. Por exemplo, os gnósticos, influenciados pela filosofia dualista, neoplatônica, que fazia aquela dicotomia entre o mundo ideal, o mundo das ideias e o mundo material, eles olhavam para esse mundo espiritual como sendo o mundo das realidades perfeitas, das coisas perfeitas, e o mundo material como o mundo das coisas imperfeitas. A matéria é má, a matéria é ruim. E essa visão, esse conhecimento, isso que estava na mente deles, como a gente disse na introdução dessa série, fazia com que a vida deles fosse ou para um lado ou para o outro. Por quê? Se eu entendo que a matéria é má e o meu corpo é matéria, eu vou para dois extremos. O primeiro extremo é o extremo do ascetismo, é o extremo de negar ao meu corpo qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de luxo, de gozo, de alegria. É privar o meu corpo de tudo aquilo que é bom, porque a matéria é má e eu preciso, como diziam os gregos, o corpo é o caixão, é a prisão da alma, eu preciso me libertar desse corpo para viver essa vida perfeita. Então eu vou subjugar esse corpo, vou flagelar esse corpo. O conhecimento determina a prática. O outro extremo era, a matéria é má, esse corpo aqui não tem nada a ver com as questões espirituais, com as realidades espirituais, o que eu faço com ele não importa, ia para o outro lado, saía do ascetismo, do legalismo, para o liberalismo. O que eu faço com o meu corpo não interessa para Deus, porque isso aqui é matéria, a terra vai comer. Então eles iam para a prostituição, eles iam para liberar geral a prática do corpo. Paulo está dizendo, eu quero que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria, de entendimento espiritual, para que vocês vivam uma vida, não como os gnósticos, não como estes que pertencem a essa seita maligna, esotérica, mística, legalista, ascética, liberal, essa seita que
essa junção de todas essas filosofias equivocadas, mas que vocês venham, uma vez conhecendo e transbordando plenamente da vontade de Deus, vocês venham viver de forma digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. Que vocês, uma vez conhecendo a vontade de Deus, vocês possam viver uma vida inteira para Deus, para o seu inteiro agrado, integralmente para Deus. Que vocês venham consagrar corpo e alma para o Senhor, que vocês venham consagrar toda a sua vida para o Senhor. Você tem que viver para o inteiro agrado de Deus. Quando a gente transborda do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, quando nós estamos tendo discernimento, sabedoria, entendimento espiritual, nós vamos viver uma vida digna, de forma digna. Como eu disse, a teologia é a mãe da ética. Por que as pessoas vivem muitas vezes no pecado ou no erro, andando por caminhos tortuosos? É por falta do conhecimento pleno, do transbordar da vontade de Deus, da sabedoria, do entendimento espiritual. Mas pastor, mas fulano conhece muito a Bíblia, fulano conhece muito teologia, fulano fez seminário, fulano é assim, é daquele jeito, lê tantos livros por ano. Não estamos falando aqui de conhecimento teórico. Não estamos falando aqui de acúmulo de informações teológicas. Nós estamos falando aqui de conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus aqui implica em relacionamento com Deus. Sabedoria que vem de Deus para a nossa vida. Que é a capacidade de você saber aplicar o conhecimento com discernimento à realidade da vida e aplicar isso para cada instância da sua vida. Não estou falando de teoria, estou falando de conhecimento teórico, de acúmulo de informação. E quando eu tenho esse conhecimento prático, que é o conhecimento de Provérbios, de Eclesiastes, essa sabedoria prática, essa sabedoria diária, que muitas vezes, como eu disse, um doutor, um PhD, um cara lá da Universidade Federal, o doutorzão lá, que é temido por todo mundo, ele não sabe discernir a sola do sapato dele. E um crente, um servo de Deus, um sapateirozinho, uma irmã simples, humilde, às vezes semi-analfabeta, porque ora, porque conhece a palavra de Deus, porque escuta a palavra de Deus, sabe discernir, tem sabedoria, sabe tomar decisões, olha para a vida dela e olha para a vida do doutorzão lá da universidade. O doutorzão às vezes está com a vida destruída, com um casamento destruído, com a família destruída, e aquele irmãozinho simples, humilde, semi-analfabeto, porque está tomado do pleno conhecimento de Deus, ele vive uma vida digna para a glória do Senhor. É esse conhecimento que Paulo está falando aqui. É isso que a igreja precisa. Paulo está dizendo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, que vocês vivam a vida de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, agradando a Deus em tudo, vivendo para a glória de Deus, aquilo que os teólogos de Westminster disseram, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Paulo está dizendo, eu quero que vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus, para que vocês vivam para o inteiro agrado do Senhor, para a glória de Deus. E vivendo para a glória de Deus, vocês vão encontrar o sentido para a sua vida, vocês vão se alegrar em Deus para sempre. Olha como é que ele diz, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que coisa maravilhosa. Porque quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós somos verdadeiramente cristãos, nós somos aqueles que transbordam do conhecimento do Senhor, da vontade do Senhor. E esse conhecimento da vontade do Senhor, que vem com sabedoria, com entendimento espiritual, nos faz viver uma vida digna, uma vida para a glória de Deus, uma vida que agrada a Deus.
E à medida que eu vou vivendo essa vida que nós poderíamos chamar esse processo de santificação, que é diário, à medida que eu vou vivendo essa vida digna do Senhor, descobrindo a vontade de Deus para a minha vida e praticando isso e vivendo assim para o agrado do Senhor, eu vou frutificando. E à medida que eu vou frutificando e que eu vou tendo mais intimidade com Deus, eu vou crescendo mais e mais no pleno conhecimento de Deus. É algo que não acaba nunca. Todo dia nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Todo dia nós estamos melhorando a nossa vida. Nós estamos crescendo de glória em glória, de revelação em revelação. Todo dia nós estamos mudando para a glória de Deus. Todo dia nós estamos aprendendo algo, crescendo diante do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, meu irmão. Não existe aposentadoria na vida cristã. Não existe aquele estado que você chegou e diz assim, eu já sei tudo sobre Deus, já conheço tudo da vontade de Deus, eu já vivo uma vida que pronto, já é o bastante. Não, meu irmão, sempre tem algo mais, sempre Deus tem mais para mim, para você. Deus tem coisas maravilhosas para se revelar para a nossa vida. É só nós vivermos para o inteiro agrado do Senhor, buscando crescer no conhecimento dEle, frutificar para Ele, e à medida que nós vamos crescendo nisso, nós vamos crescendo mais e mais no pleno conhecimento de Deus. Está vendo a importância dessa oração? Está vendo que Paulo, ele está orando aqui por coisas superlativas, por coisas que vão além das coisas materiais. Paulo está dizendo, igreja de Colossos, vocês já têm uma fonte de conhecimento. Esse pleno conhecimento de Deus já está disponível para vocês. E eu oro para que vocês transbordem dele, e transbordando dele, vocês vão viver uma vida digna, frutífera, e vocês vão crescendo mais e mais. Vocês não precisam dessa seita, vocês não precisam de misticismo, vocês não precisam de legalismo, dessas práticas. Vocês só precisam frutificar para Deus, viver uma vida santa diante de Deus, e cada dia mais Deus vai se revelando para vocês. Cada dia mais. Oh, meus irmãos, como é bonito isso. Quanto mais tempo a gente tem na fé, na presença do Senhor, na casa do Senhor, mais nós aprendemos do Senhor e mais nós somos desafiados a viver para a glória dEle, a viver uma vida digna para o agrado dEle. Quantas vezes você já leu, por exemplo, o Salmo 23? Quantas mensagens você já ouviu sobre o Salmo 23? Mas experimente orar, e experimente ler, e experimente ouvir um pastor que orou e que buscou em Deus a vontade dEle, a iluminação dEle, para você ver se aquele Salmo 23 não vai se revelando cada vez mais para você, e não vai tendo aplicações para a sua vida, para a frutificação da sua vida, para o seu crescimento espiritual, e vai lhe encher do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque Deus vai se revelando a cada um de nós. E o que nós vamos fazer na eternidade? Cada vez mais desfrutar do pleno conhecimento da vontade de Deus, que é infinita, é insondável, é maravilhosa, que o conhecimento desse mundo é loucura diante do conhecimento da vontade de Deus, da beleza de Deus. Meu querido irmão, deixa eu dar um exemplo para você. Não há livro que se compare à Bíblia, que é o registro da vontade de Deus para nós. Você pode ler todos os livros desse mundo, dos grandes filósofos, dos grandes teólogos, dos grandes pensadores. Compara com a Bíblia. Compara com as Escrituras. Compara com o poder que esse livro tem, porque ele é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, igreja de Colossos, eu estou orando por vocês,
por bênçãos além das materiais, o pleno conhecimento da vontade de Deus, e para que vocês, uma vez tomados por esse conhecimento, venham viver de forma digna, frutífera, agradando a Deus em tudo e crescendo cada vez mais neste conhecimento, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Sabe por quê? Porque para vivermos de forma digna, para o inteiro agrado de Deus, isso não depende das nossas forças. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês sejam transbordantes do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que vocês tenham sabedoria, entendimento espiritual, que vocês tenham o discernimento necessário, que vocês olhem para a vida com o olhar de Deus, que vocês saibam aplicar esse conteúdo que vocês adquiriram a partir da sabedoria, do discernimento, que vocês vivam uma vida digna do Senhor, que vocês vivam para o agrado dEle, que vocês frutifiquem, mas eu oro para que vocês sejam fortalecidos com todo poder. Sabe por quê, meu irmão? Porque se não for pelo poder de Deus, se nós não formos fortalecidos pelo poder de Deus, jamais nós viveremos uma vida de forma digna para o inteiro agrado do Senhor. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Igreja de Colossos, eu não só estou pedindo para que Deus se revele a vocês, para que Deus revele o conhecimento dEle a vocês. Eu não só estou pedindo para que vocês vivam uma vida digna, mas eu estou pedindo para que vocês sejam fortalecidos com poder. Que vocês sejam fortalecidos com poder, segundo a força do Senhor, da sua glória. Poder de Deus. E ele usa aqui duas palavras, né? Poder e força. Ele usa a palavra, de onde vem a nossa palavra dinamite, dínamos, e ele usa outra palavra que tem a ver com krato. Poder de Deus em ação. É a ação de Deus. Esse poder aqui é Deus se manifestando. Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam fortalecidos com esse poder, com todo o poder, com a dinamis de Deus, mas segundo a força da sua glória, segundo esse poder de Deus em ação, esse poder da glória de Deus em ação. Paulo está ressaltando, reforçando, dizendo assim, eu quero que vocês sejam tomados do pleno poder, de todo o poder, para que assim vocês vivam para o inteiro agrado do Senhor. Mas não só isso. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. É muito interessante a palavra que ele utiliza aqui. Dependendo da sua versão, você tem aqui perseverança e longanimidade sendo traduzida pela mesma palavra, paciência. Porque na língua grega são duas palavras diferentes, mas que pode ser traduzida por paciência. A primeira foi colocada aqui na nossa versão atualizada como perseverança. E a palavra na língua grega é uma palavrinha chamada hipomone. O que é hipomone? Hipomone é perseverança ou paciência diante das circunstâncias. Circunstâncias adversas, circunstâncias ruins. Paulo está dizendo assim, eu oro para que vocês sejam tomados do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que vocês vivam uma vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, mas para vocês viverem essa vida digna, é preciso que vocês sejam fortalecidos com poder,
com a força da sua glória, para que vocês possam perseverar. Perseverar no sentido de vocês possam viver triunfantemente diante das circunstâncias adversas. A palavra aqui, hipomone, ela pode ser traduzida como enfrentar as circunstâncias de forma triunfante. É você não ficar paralisado, não é isso. É você enfrentar como um soldado. Como é que um soldado enfrenta uma guerra? Está lá o exército inimigo, a barricada, está tudo lá. Como é que ele enfrenta? Com perseverança. O exército vai cada vez mais avançando. Perseverança diante daquela circunstância adversa. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês perseverem diante das circunstâncias adversas. Perseverar triunfantemente, vencendo, é avançando. É o exército caminhando e tomando espaço. Então, diante das circunstâncias adversas, que vocês possam perseverar. Mas aí ele vai usar outra palavra. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder, que vocês sejam tomados de força da sua glória, para que vocês enfrentem as circunstâncias triunfantemente, ou seja, com perseverança, mas ele usa outra palavra, longanimidade, que também pode ser traduzida como paciência. E a outra palavra aqui é macrotimia. O que é isso? Enquanto a palavra hipomone, ela tem a ver com paciência diante das circunstâncias adversas, e aí eu tenho que perseverar triunfantemente, daí a melhor tradução é perseverar mesmo, perseverar triunfantemente diante das circunstâncias adversas. A palavra macrotimia significa paciência diante de pessoas insuportáveis, diante de pessoas que nos prejudicam, diante de pessoas que se levantam contra nós. Aí, por isso que está sendo traduzido aqui como longanimidade. O que é longanimidade? Essa palavra macrotimia é a ideia de longo ânimo. E veja que coisa maravilhosa. Porque ele está dizendo assim, diante das circunstâncias adversas, perseverança. Triunfante. Vai avançando. Diante de pessoas que também são adversas, que são insuportáveis, que se levantam contra nós, pessoas que querem nos destruir, ele está dizendo assim, paciência, longo ânimo, macrotimia, ou seja, estica mais um pouco o seu ânimo. Isso é longanimidade, é esticar cada vez mais. Longo ânimo. Por quê? Porque tem pessoas que se você não esticar mais um pouquinho o ânimo, não é isso, irmã Zélia? Irmã Zélia que é psicóloga, tem vários cursos, tem pessoas que se você não esticar mais um pouquinho o seu ânimo em relação a elas, você pode cair numa ansiedade, numa depressão, doenças psicossomáticas, porque aquela pessoa tirou sua paz. Ela conseguiu mexer com você. Ela conseguiu mexer com a sua família. Ela conseguiu mexer com a igreja de Deus. Ela conseguiu mexer com os seus. E aí, o objetivo dessas pessoas é, diante das circunstâncias adversas, diante daquilo que elas estão fazendo com você, você perca o ânimo. Quem aqui nunca perdeu o ânimo por causa de alguém? Por causa de uma palavra, de uma estratégia que alguém fez contra você? E aí você começa a dizer assim, vou desistir, vou voltar atrás, não quero mais. Talvez Epáfras, que era o pastor daquela igreja, diante daquela heresia, daquela seita que estava avançando dentro da igreja, pessoas se levantando contra ele ali, talvez ele esteja perdendo o ânimo. E Paulo diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder, que vocês sejam tomados da força da glória de Deus, para que vocês não só enfrentem as circunstâncias de forma triunfante, com perseverança, mas para que vocês lidem com as pessoas de forma também longânima, com macrotimia, esticando o ânimo. Dá para aguentar mais um pouquinho.
dá para suportar mais um pouquinho. Dá para ir mais adiante, mesmo diante desta circunstância adversa ou desta pessoa que está querendo tirar a minha paz. Meus irmãos, às vezes o mundo está fazendo isso. Só que o mundo faz de forma errada. Porque o mundo diz assim, o estoicismo, as filosofias aí mundanas, e até filosofias oriundas lá da Grécia, do pensamento grego, diz assim, como é que você enfrenta as circunstâncias da vida? Você enfrenta as circunstâncias da vida, reconhecendo que a vida é assim mesmo, trinca os dentes e segue a luta. Só que Paulo vai dizer, não, eu não vou olhar para a vida a partir de um determinismo cego, eu não vou olhar para a vida como algo pura e simplesmente material, eu não vou olhar para a vida como algo que eu não tenho como mudar, e aí por isso que eu tenho que me acomodar, trincar os dentes e encarar, porque é assim mesmo, esse mundo é assim mesmo. Paulo está dizendo, não, sabe como é que você vai enfrentar as circunstâncias adversas e as pessoas que se levantam contra você? Você vai enfrentar tendo como base o poder de Deus, a força de Deus, que vai lhe dar perseverança diante das lutas, das intempéries e diante daqueles que se levantam contra você. Não é estoicismo. Não é olhar para a vida com a lente do determinismo cego. É olhar para a vida com o olhar de Deus. É dizer, por mais que as circunstâncias estejam adversas hoje, por mais que pessoas estejam se levantando contra mim, por mais que essa pessoa esteja querendo tirar a minha paz, o Deus que eu sirvo é todo poderoso e Ele vai me dar graça para suportar isso. Ele vai me dar graça e a minha vida está na mão dEle. Está na mão dEle. Veja que coisa maravilhosa o texto diz. Perseverança, longanimidade, com alegria. Os estoicos dizem que você enfrenta trincando os dentes, reconhecendo que é assim mesmo. O crente não. O crente, ele enfrenta pessoas ruins, adversas, pessoas que se levantam contra ele e circunstâncias com alegria, porque ele está cheio do poder de Deus. Poder de Deus. A graça de Deus. E meu irmão, eu pergunto para você, você não precisa desse poder não? Você não está precisando dessa força? Desse fortalecimento do Senhor? Que é fruto desse conhecimento pleno da vontade de Deus, quando você sabe que está ali, porque Deus quer, porque Deus lhe colocou, porque Deus lhe chamou, porque Deus tem um plano na sua vida ali, foi Deus que abriu aquela porta, então não interessa quem está se levantando, não interessa as circunstâncias, Deus é todo poderoso para mover céus e terra, para cumprir a sua vontade, para fazer o seu querer. E aí, por saber disso, você enfrenta com alegria. E aqui não tem nada a ver de pensamento positivo, é a alegria de saber que a minha vida não é um caminhão ladeira abaixo, sem freio e sem motorista. A minha vida está nas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que é aquele que domina até o micro-universo, Ele domina, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Quando nós temos esse conhecimento, meu irmão, a gente olha para a vida de forma diferente, não é não? A gente consegue encarar a vida de forma diferente. Os gnósticos diziam, não, você tem que buscar esse conhecimento secreto. Aí você tem que fazer as práticas legalistas, você tem que cumprir isso, cumprir aquilo, buscar o conhecimento dos astros, tentar agradar a divindade. Paulo está dizendo, não, igreja de Colossos, orem, leiam a palavra, busquem a vontade de Deus, transborde do pleno conhecimento de Deus, peça poder de Deus, peça a graça de Deus, para que vocês enfrentem as circunstâncias e as pessoas com perseverança, com paciência e com alegria, porque o Senhor está com vocês. Dando, como é que o texto termina? Dando graças ao Pai
que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que coisa maravilhosa! Porque o crente que está tomado do pleno conhecimento da vontade de Deus, o crente que está frutificando diante do Senhor, que está vivendo uma vida digna do Senhor para o seu inteiro agrado, que está crescendo em santificação a cada dia, que está vivendo uma vida cada vez mais perto de Deus, ele é fortalecido com poder, ele recebe essa força da glória do Senhor, ele tem essa capacidade de enfrentar as circunstâncias e as pessoas com paciência, com perseverança, com longanimidade, com alegria, e ele ainda dá graças a Deus. E ele dá graças a Deus, como eu disse, porque ele sabe que nada pega Deus de surpresa, que Deus está no controle de todas as coisas, e ele vai dar graças a Deus, sabe por quê? Porque o texto diz aqui, porque ele vos fez idôneos, qualificados, habilitados à parte da herança que vos cabe na luz. O que o texto está dizendo aqui? Meu irmão, você quer motivação para viver? Comece a dar graças a Deus, porque Deus em Cristo, não pelo meu mérito, não pelo seu mérito, mas Deus em Cristo nos qualificou para herdarmos esse reino, para recebermos essa herança, que Ele está dizendo aqui de forma tão bonita, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, qualificados, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você tem uma herança, você tem a posse de uma herança, e Paulo está falando de luz, do reino de Deus, para fazer o contraste com aquela religião de mistério, com toda aquela seita. Paulo está dizendo, vocês não precisam dessa luz do gnosticismo, das religiões de mistério, desses conhecimentos esotéricos, místicos. Vocês já foram habilitados, qualificados, vocês já são idôneos e vocês já têm uma herança que é dos santos, dos servos de Deus na luz. Então, dê graças a Deus, louvo o Senhor, engrandeça o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não estou dizendo que as coisas materiais nós não devemos levar em conta, devemos sim. Nós precisamos das coisas materiais, mas a palavra de Deus está nos desafiando nesta noite a orarmos por algo que vai além do material, uma bênção infinitamente superior àquilo que é material, e que se nós tivermos essa bênção, as coisas materiais vêm a reboque, Paulo está orando para que nós tenhamos as bênçãos além daquilo que é material. Conhecimento da vontade de Deus, poder para viver uma vida digna do Senhor, para o agrado do Senhor, poder para perseverar diante das circunstâncias adversas e das pessoas que se levantam contra nós, poder para ter condições de ter alegria, mesmo diante de situações adversas, poder para dar graças a Deus, por entender que se eu sou um santo, eu já estou na luz, eu viverei para sempre com o Senhor, no reino dEle, herdando essa herança que Ele tem para nós. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, e que a partir de hoje, eu e você, quando nós estivermos orando, não venhamos orar só por coisas materiais, mas que nós venhamos começar orando para conhecermos mais do Senhor, vivermos para a glória do Senhor, sermos fortalecidos pelo Senhor e termos a graça de enfrentarmos todas as coisas com o Senhor na nossa vida, com esperança, com alegria no nosso coração. Que a palavra de Deus frutifique na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar?